Pessoal, bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. A gente vai iniciar, pessoal, finalizar uma semana, na verdade, mais uma semana. Desde já eu comunico a vocês e convido novamente para que vocês possam participar do Drive-Thru, na próxima quinta-feira. É de extrema importância, pois vocês irão receber o livro de vocês irão receber o desempenho, né, um relatório de desempenho de aprendizagem, né, de participação nas aulas remotas que já faz alguns meses nós estamos nessa labuta aí, tá certo? E também rever os professores, etc, tá bom? Então é bom essa participação de vocês. Hoje, pessoal, a gente vai fazer o quê? Correções, tá bom? Iniciar com as correções e depois falar um pouquinho sobre urbanização e economia da América Latina. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. Que tipo de produtos os colonizadores transferiam para as metrópoles? Ou seja, quando os colonizadores chegavam nas colônias, né, que eram basicamente a maioria delas colônias de exploração, eles transferiam esses recursos, né, esses produtos, que eram os recursos minerais, como ouro, como prata, como madeira, né? Então eram os principais produtos que eles transferiam para as metrópoles. Segunda questão, pessoal. Dê exemplos de contrastes no espaço agrário da América Latina. Então, quais seriam os contrastes, né? As grandes fazendas aí voltadas para exportação e o pequeno agricultor ali que consome ali internamente mesmo, tá certo? Então, há um contraste muito grande, uma desigualdade muito grande, uma concentração fundiária, muita terra na mão de poucas pessoas, é outro contraste. Então, existe esse contraste muito grande aí, principalmente na questão fundiária no espaço agrário da América Latina. Terceiro, qual seria a solução para a concentração fundiária? Para resolver esse problema aí da concentração fundiária, qual seria a solução, pessoal? É bem simples, né? Uma reforma agrária. Precisaria fazer-se uma reforma agrária aí para distribuir essas terras que estão improdutivas, pessoal. Tem muita terra improdutiva na mão de pessoas aí que não produzem. Então você poderia distribuir essas terras, fazer uma redistribuição, né? E dar para quem realmente possa produzir, né? Fazer que haja produtividade. Então iria ter uma produtividade maior ainda do nosso sistema agrícola. Quarta questão, diferencie latifúndios de minifúndios. Latifúndios, grandes fazendas. Minifúndios, pequenas fazendas, tá bom? Então, basicamente é isso. Grandes fazendas, pequenas fazendas. O que são plantejos, pessoal? São plantações aí, né? São áreas, né, que plantam-se aí uma grande quantidade e uma cultura única. Que a gente chama isso de monocultura, tá bom? Então, os plantejos são culturas únicas, né, plantações de culturas únicas, voltadas para exportação. Então, toda essa produção aí dos plantejos de monoculturas, culturas únicas, é voltada para exportação. E aí a gente conseguiu finalizar, né, a correção e vamos dar início aqui à urbanização e à economia da América Latina. Pessoal, tem um mapazinho aí, né, que mostra o que? Olha, mancha urbana tomou conta da América do Sul. Então, o processo de urbanização, né, o desenvolvimento da atividade industrial, a exploração do ocorrido em países como Brasil, México e Argentina, que gerou muitos postos de trabalho nas fábricas, no comércio e nos setores, atraindo mão de obra para as cidades. Então, houve esse avanço aí com a chegada das indústrias. Então, a industrialização e a urbanização, elas andam juntas. Quando chegou as indústrias, o processo industrial nos países latino-americanos, também houve o progresso aí da urbanização. Pessoas saindo do campo para povoar as cidades. E aí chegou o quê? As modernizações do campo, né, dificultaram a vida no campo, né, porque aí faltou emprego no campo. Chegando máquinas, e as pessoas começaram a buscar trabalhos aonde? Nas cidades, né? E além disso, né, a urbanização dos países latino-americanos deve-se também ao próprio crescimento natural da população urbana, que vem crescendo aí bastante nos últimos anos. Aqui, ó, a urbanização excludente, aí tem essa questão, né? Com esse avanço da urbanização, houve um crescimento desordenado das cidades, pessoal. Ela cresceu, aí cresceu de forma desordenada, surgindo as periferias, os subúrbios, né? As favelas. Então houve um processo aí que a gente chama de favelização. Então é uma urbanização excludente.
Você vê aqui a imagem, você consegue ver, são duas imagens. Aqui você vê como se fosse um centro de uma cidade, né? Prédios, casas luxuosas, né? Nesse local aqui. E nesse aqui você vê tipo uma favelização, né? Nessa outra imagem, aí, casas aí, uma ao lado da outra. Então, houve aí uma urbanização excludente devido ao crescimento desordenado. E aí, pessoal, grande parte da população não tem acesso à moradia adequada, não tem acesso aos serviços públicos essenciais, saneamento básico, segurança, coleta de lixo. E aí formou-se uma desigualdade muito grande no meio urbano devido a esse crescimento desordenado. Os exemplos que podemos citar são os barracos de favela, no Haiti, por exemplo, e os camelôs vendendo objetos usados em Santiago. E no Brasil a gente vê muito isso, esse processo de favelização. Aqui você pode ver uma imagem também mostrando a questão do crescimento desordenado, né? Casas aí em lugares não propícios e etc. Pessoal, aqui nós temos o que? A urbanização e a economia da América Latina. Aí vai continuar falando aí sobre urbanização e economia. A economia dos países da América Latina tem suas principais atividades produtoras voltadas para o setor primário, né? Que é o que? A agricultura, pecuária e extrativismo. Então, infelizmente, a economia desses países, a principal atividade ainda é o setor primário. A gente vê que nos países mais desenvolvidos, o que predomina é o setor terciário, né? Que é o setor de serviços e comércio. Já nos países mais pobres, né, o que predomina ainda é o setor primário. Após a Segunda Guerra Mundial, países como Brasil, México, Argentina tiveram que se industrializar, né, pois os países que os abasteciam de mercadorias industrializadas estavam em processo de reconstrução. Então foi aí, pós Segunda Guerra Mundial, que os países latino-americanos começaram a se industrializar. Outra característica dos países latinos é a industrialização tardia, que veio a ocorrer apenas no século XX, como eu falei, pós Segunda Guerra Mundial. Já que a Revolução Industrial ela começa no século XVIII, final do século XVIII, e só chega para a gente, de fato, os países latinos, só no meados do século XX, ou seja, mais de um século e meio aí de diferença. Então ela é muito tardia, essa industrialização na América Latina. Descontraindo, pessoal, vamos analisar aqui, olha, essa tirinha. A Mafalda pergunta, né? Por que todo mundo que se forma vai embora para o estrangeiro? Aí o senhor que fala, vejamos. Bem, talvez porque aqui não haja campo suficiente. Aí ela, né, insiste. Mas me diz uma coisa. Por que as vacas que tem tanto campo aqui também vão para o estrangeiro? Pessoal, para quem entendeu aí, é uma crítica. Quem não entendeu, eu vou explicar agora. É uma crítica. Não vou explicar, porque vai ter uma questão aí no final. Não posso explicar sobre isso. Mas aí dá para entender aí qual é o contexto. Eu não vou explicar porque vocês vão ter que analisar essa tirinha aí que vai ter uma questão aí no final. Eu já ia dar a resposta. Vamos embora. As multinacionais na economia latino-americana. O que é uma multinacional, pessoal? É uma empresa aí que tenha várias filiais em outros países, né? Tem sua matriz nos Estados Unidos, por exemplo, e tem filiais no mundo todo. McDonald's, Coca-Cola, entre outras. Então, as multinacionais ingressaram na América Latina, a partir do século XX, devido às condições favoráveis, como mão de obra, né, mais barata, e matéria-prima, que tem em abundância. Olha essa charge. Olha só, o Brasil já é a sexta maior economia do planeta. Daqui a pouco vamos ser do primeiro mundo. Epa, então alguém está ficando com a minha parte, porque eu ainda estou no terceiro mundo. Que situação, né? A gente vê aí, essa eu posso falar, é uma crítica social, desigualdade, né? Brasil como uma sexta economia do mundo, isso aí faz alguns anos atrás, hoje o Brasil não é a sexta, não chegou a esse patamar ainda, acho que é a oitava, nona do mundo, mas mesmo assim, né, há uma distribuição desigual dessa renda, ela não alcança todo mundo. Tem pessoas como esse homem aí que não tem esse acesso, por isso que ele faz esse crítico, oxe, quem está ficando com a minha parte, já que o Brasil está com essa economia aí? Eu ainda estou no terceiro mundo, é uma situação aí, uma crítica à desigualdade social que existe, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? Vamos lá. Aí nós temos aqui a crise econômica e o modelo neoliberal. Crises econômicas, pessoal, a gente tem encontrado aí sempre, né? Tivemos uma crise séria em 2008,
Aí tivemos agora em 2015 uma recessão econômica, isso aqui no Brasil, falando de Brasil. E aí com a pandemia, pessoal, foi uma crise mundial, né? É interessante que na pandemia todos os países aí houveram uma perda significativa do PIB e a China, só que o único país que cresceu foi a China. O restante aí sempre teve uma queda muito grande no PIB, né? Para quem não sabe, é o produto interno bruto. É o acúmulo de riqueza que o país produz em um ano. Então, pessoal, a maioria dos países latino-americanos sempre conviveu com a inflação, que corresponde a aumentos constantes nos produtos. Que a gente está vendo agora, né? A gente viu o arroz aí subindo, o óleo, né? Isso aí é uma consequência da pandemia, tá certo? Fecharam tudo e aí tá, como consequência vem isso aí, porque vale mais você exportar para vender para fora do que vender internamente, porque o dólar vale muito mais, né? E a demanda lá fora é muito grande devido à pandemia, fechou tudo. Por isso ficou conhecido como a década perdida. O FMI se apresenta frequentemente fornecendo empréstimos. Isso é um perigo, né? Quando o país ele pega emprestado ao FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, aí fica devendo para uma dívida externa, para fora do país. Ok? E aí, pessoal, deixa eu voltar aqui rapidinho, antes de eu começar aqui. E aqui, olha, resumindo, as questões apontadas são realidades comuns a todos os países latinos que tiveram parecidas bases históricas de colonização. Praticamente foi a mesma, né? De exploração, que reflete na realidade atual. Os países são diferentes, porém os problemas são basicamente os mesmos. Isso é óbvio, né? Os países latino-americanos teve uma base de colonização muito idêntica. É uma colonização de exploração, né, de Portugal, né, da Espanha, da França. Então houve uma colonização que explorou os recursos naturais desses países. E aí os problemas hoje, né, são basicamente os mesmos. Países diferentes, mas com os mesmos problemas aí enfrentados. E aí, pessoal, vem aqui uma questãozinha para vocês fazerem. Façam uma crítica explicando a tirinha da Mafalda. Então é a tirinha justamente que eu iria explicar para vocês, mas aí eu me lembrei da atividade. Então vocês dão uma pausa aí no vídeo, leia a tirinha direitinho e faz aí uma crítica, né? Explicando essa tirinha e criticando, né? O que é que vocês acham sobre esse tema aí que ela está abordando, né? Então, pessoal, entrega aí até domingo, no máximo até ao meio-dia, às 12 horas, tá certo? Não esqueçam de entregar. Relembrando, nosso drive-thru, dia 29, conto com a presença de todos vocês lá, tá bom? Então fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus assim permitir, tá bom? Tchau, tchau.